Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Minha Vida Digital. Meu nome é Yudi, eu sou estudante da Unifei e integrante do projeto City Nova Itabira, tudo bem? E eu vou estar aqui passando para vocês então o curso Minha Vida Digital. A temática desse curso vai ser relacionada à quarta revolução industrial ou Indústria 4.0, tudo bem? Nessa primeira aula vai ser uma aula mais introdutória para a gente pegar os conceitos de quarta revolução industrial, Indústria 4.0, e a gente vai desenvolvendo no decorrer das aulas, certo? Pessoal, antes de mais nada, agradeço vocês por assistirem, espero que vocês gostem, e sem mais delongas, vamos então começar a primeira aula. Então, pessoal, para a gente dar início à aula, eu trouxe aqui para a gente um dispositivo muito comum hoje em dia, o smartphone, tudo bem? E a gente vai discutir algumas coisas sobre ele, a funcionalidade e afins, tá? A aula não vai ser sobre smartphones, mas vocês já vão entender a ideia, tudo bem? Então, pessoal, com o smartphone a gente consegue se comunicar, certo? Essa que é a ideia por trás, né, do telefone, a princípio, a comunicação. Hoje em dia a gente já tem vários aplicativos, né? A questão das redes sociais também, a gente consegue se conectar com várias pessoas, sejam nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. A gente tem também aplicativos de utilidade, né? Então, a gente consegue fazer compras no mercado, né? Através do nosso smartphone, a gente consegue pedir deliveries, a gente consegue serviços de transporte como Uber, GPS também. Entretenimento, uma das áreas eu acho que a gente mais aproveita, né? Seja assistir uma série, assistir um vídeo no YouTube, tem os jogos também, né? Compras, hoje em dia, compras online é talvez até mais comum, né, do que compras físicas. A gente tem acesso a varejos de vários lugares do mundo. E também a questão do trabalho e educação, né? Eu acho que esse aqui, a pandemia, né, ela só fortificou isso aqui, né? A gente teve que parar de sair de casa, e usar o meio digital para trabalhar ou para estudar, certo? E até mesmo, pessoal, a questão da saúde, né? Hoje em dia a gente tem até mesmo consultas médicas, né? Realizadas de forma online, tem aplicativos, né, de dieta, de exercícios e afins, tá? Pessoal, eu falei para vocês, a aula não era sobre smartphone. Eu trouxe isso aqui para vocês perceberem como hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, né? Através da tela do nosso celular, através do meio digital, a gente tem acesso a vários serviços físicos, né? Conexão com pessoas, certo? Então hoje a gente vive num mundo extremamente conectado, tá? O smartphone é um grande exemplo disso. A gente faz muita coisa através da tela, tá? E pessoal, eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que é um grande reflexo do contexto em que a gente está vivendo hoje em dia, que é justamente a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Tudo bem, turma? Bom, talvez você não tenha ouvido falar sobre quarta revolução industrial ou indústria 4.0. Você só tenha visto na escola, talvez, as revoluções anteriores, né, como a primeira, segunda e terceira. Pessoal, eu estou aqui justamente para a gente entender essa ideia de quarta revolução industrial ou indústria 4.0, tudo bem? Para a gente entender isso melhor, vamos pegar uma definição bem simples aqui. Indústria, o que seria a indústria, tá? Pessoal, indústria é considerado um conjunto de atividades econômicas que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas para a produção de bens de consumo, produtos e serviços. Tudo bem? Vou voltar aqui. Pessoal, tudo isso aqui que a gente está vendo, tanto o smartphone como todos esses aplicativos, nada mais são do que produtos da indústria, tudo bem? Hoje a gente pode dizer que esse mundo conectado que a gente tem é graças à indústria, tá? Mais especificamente a indústria 4.0. A gente vai ver em uma aula adiante sobre as revoluções industriais anteriores e vocês vão ver que os produtos são diferentes, né? As épocas mudam, né? A indústria muda. Nenhum outro período teve um mundo tão conectado como a gente tem hoje em dia, tá? Por isso que eu estou falando, né? Só esse pequeno smartphone já é uma grande, assim, um reflexo, né, do contexto que a gente vive hoje. Um mundo extremamente conectado. Tudo bem? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, essa aqui seria uma citação, uma frase do Klaus Schwab, não tenho certeza se é assim que fala o nome dele, mas ele é o escritor do livro A Quarta Revolução Industrial, tá? E ele define a Quarta Revolução Industrial da seguinte forma, pessoal. A quarta revolução industrial gera um mundo no qual os sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global. Pessoal, como que a gente pode entender isso?
Sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si. Turma, é basicamente cada vez mais a presença a influência, na verdade, talvez, do mundo virtual no mundo físico. Lembra do smartphone que a gente acabou de comentar? Eu não falei para vocês que a gente tem uma grande digitalização, então a gente tem cada vez mais, através da telinha do celular ali, né, através do meio digital, a gente tem conexão com o mundo físico, seja com serviços ou com pessoas. É mais ou menos isso aqui que a gente está falando da quarta revolução industrial, uma grande digitalização, uma grande conexão dos sistemas de fabricação. Tá? Então, os sistemas de fabricação cada vez se digitalizando, né, se automatizando, a tecnologia cada vez mais evoluindo, por assim dizer, para que essa tecnologia, através de forma virtual, né, a gente tenha um impacto físico. Tá? A gente pode dizer isso, por exemplo, com as fábricas cada vez mais automatizadas, né? A gente, por exemplo, uma fábrica de carro, a gente vê que tem cada vez menos pessoas trabalhando na montagem do carro e mais robôs montando o carro. E o que que essas pessoas estão fazendo? Elas estão atrás da tela do computador monitorando os robôs, por exemplo. Entenderam mais ou menos a ideia, pessoal, do mundo físico e virtual cooperando entre si? A quarta revolução industrial é basicamente isso. A gente tem uma grande conexão hoje, tá? Então, pessoal, eu trouxe esse quadro aqui para a gente entender um pouco melhor a indústria 4.0, mais especificamente os meios de produção da indústria 4.0, tudo bem? E aí a gente pode começar comentando sobre engenharia, né, que seria basicamente as tecnologias, os processos e os maquinários envolvidos na produção de certo produto, tudo bem? A gente também tem a questão da logística, que seria o fluxo de materiais, e hoje a gente já sabe que é muito comum robôs, né, serem responsáveis por esse fluxo de material, né, justamente porque um robô não precisa parar para almoçar, não precisa descansar, um robô não tira férias, né? Na verdade, isso daí é né, não só na parte da logística, né, mas a tecnologia, né, hoje a automatização, né, ano após ano, ela melhora, por assim dizer, né? Eu acho que dos processos de revolução industrial, né, uma coisa que a gente vê é cada vez mais caminhando, né, para automatização, né? Então desenvolver máquinas que façam a função dos humanos, tá? E a gente vai falar bastante sobre isso no curso, tá ok? Bom, a monitoramento dos processos, pessoal, então a gente acompanhar o trabalho desses robôs em tempo real, e isso acontece graças aos sensores, né, na tecnologia que a gente chegou hoje em dia, muitos robôs, maquinários, enfim, eles têm sensores, né, esses sensores permitem, né, que eles tenham uma interpretação do mundo à sua volta, né, eles interpretarem o mundo ao seu redor. Então, um robô, né, de movimentação, ele precisa ter um sensor para ele saber onde ele está andando, por exemplo, certo? E não só o monitoramento, pessoal, mas também a questão da análise, a análise dos processos, tá ok? Então, através do monitoramento, se a gente está acompanhando o funcionamento de um robô, é feita uma análise, e se ele não estiver operando de forma correta, é acionada a manutenção preventiva, por exemplo, certo? E aí, pessoal, a gente chega justamente na questão da otimização dos meios de processo, né? Eu acho que é um movimento comum, né, das revoluções industriais cada vez estar desenvolvendo para deixar o processo mais otimizado, então produzir mais e gastar menos, né? E essa que seria a ideia, né, da indústria 4.0, né? Esses fatores levariam, por exemplo, a zero estagnação. O que seria zero estagnação? A indústria ela não pararia, né? A gente não vai ter uma parada brusca da indústria, por exemplo, através da análise, né? Se a gente está analisando os maquinários e a gente está garantindo que eles estão funcionando de forma correta, está sendo feita a manutenção preventiva, por exemplo, a gente, né, não vai ter uma estagnação. O mesmo para produtos defeituosos, né? Se a gente está justamente analisando, né, essa produção, né, a gente não vai ter produtos defeituosos e, consequentemente, zero paradas, né? Por que zero paradas? A gente vai ver cada vez mais fábricas que não, literalmente não param, né? Justamente pela questão dos robôs, né? É algo que eu vou comentar bastante no curso, né? Justamente a questão de a gente estar vendo cada vez mais robôs e menos humanos trabalhando, né? O que os humanos vão estar fazendo? Eles vão estar justamente atrás da tela do computador monitorando todo o funcionamento de uma fábrica, por exemplo. E toda a produção é feita por robôs, né?
A gente entra até na questão, né, que a gente comentou no começo da aula, né, pessoal? Cada vez mais o mundo digital, né, influenciando no mundo físico, né? Então, uma só pessoa controlando uma fábrica inteira, por exemplo, só através de uma tela de um computador, né, pessoal? A gente está realmente cada vez mais caminhando para isso, tá ok? E para complementar também, né, pessoal, a questão da cooperação dos sistemas virtuais e físicos a nível global. O que isso quer dizer? Pessoal, essa conexão desses processos, né, ela não acontece só dentro da fábrica, né? Essa digitalização dos processos, por assim dizer, né? Cada processo a gente conseguir ver ele através da tela de um computador. Isso daí não acontece, né, só dentro da fábrica. Essa cooperação a nível global seria, por exemplo, né, antes da produção, a matéria-prima de uma fábrica, por exemplo, né? Então hoje a gente já fala de armazéns, né? Armazéns inteligentes, né? Então um computador, por exemplo, ele consegue identificar que está faltando certa matéria-prima e fazer o pedido para o fornecedor, seja um fornecedor que está na mesma cidade ou que está do outro lado do mundo, né? A gente também tem até mesmo depois, né, essa conexão quando o produto já está pronto, né? Então o produto, né, tem um monitoramento. O produto quando ele sai da fábrica, chega na loja, isso através de uma etiqueta, por exemplo, né? Um QR Code, quando ele é escaneado e a gente tem o acompanhamento desse produto, ou até mesmo quando ele já está na mão do cliente. Hoje tem certas indústrias, certas marcas, né, que trabalham com produtos que eles fazem, por assim dizer, um acompanhamento do produto, né? Quando o acompanhamento tá, o produto, perdão, quando o produto está na mão do cliente, né, ele continua monitorando o seu produto e dando uma assistência customizada direto para o cliente, por exemplo. Tudo bem? Bom, eu trouxe aqui, pessoal, algumas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, tudo bem? Tecnologias que possibilitam que os meios de produção, né, sejam tão avançados como a gente acabou de comentar, né? Sejam tão automatizados, né? Bom, eu não vou entrar em detalhes maiores, a gente vai ver em aulas separadas cada um desses tópicos, tudo bem? Mas então a gente teria a manufatura aditiva, que seria a questão da impressão digital, inteligência artificial, internet das coisas, big data e nuvem. Tá ok, pessoal? Mas vão ser então assuntos para a próxima aula, tá ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Essa primeira aula é mais introdutória para a gente pegar alguns conceitos, tudo bem? E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre as primeiras revoluções industriais. A gente vai passar pelas revoluções industriais, então pela primeira, segunda, terceira, até a gente chegar onde a gente está hoje. Isso talvez, né, ajude a esclarecer algumas dúvidas em relação a essa temática, tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvidas, sugestões ou críticas, por favor, deixem nos comentários. De novo, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês na próxima aula.